Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje, antes da gente começar ao nosso programa propriamente dito, eu queria informar a todos que nessa fase de pandemia, nós estamos fazendo o programa dentro dos estúdios, mas com toda a segurança, seguindo todos os protocolos necessários, não somente o apresentador, os convidados, mas toda a equipe da TV Grande ABC segue rigorosamente todos os requisitos de segurança, todos os protocolos necessários. Ok? Por isso que nós estamos fazendo o programa ao vivo e dentro dos estúdios. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pandemia, sobre a história do coronavírus, mas do aspecto jurídico. Vamos continuar. Nós já fizemos um programa há umas semanas atrás, conversando um pouquinho sobre os reflexos da pandemia para as pessoas jurídicas. E hoje nós vamos ver esses reflexos da pandemia para as pessoas físicas. E ninguém melhor do que essa pessoa que nós vamos conversar hoje para esses esclarecimentos, a doutora Rosi Molitor, advogada, apresentadora do Direito em Foco, a grande líder aqui do programa e conselheira da OAB, do Estado de São Paulo, que vem nos auxiliar nesse momento em que tantas dúvidas surgem, até mesmo a comunidade jurídica está aprendendo, está tateando essas novas soluções de algo que ninguém conseguia prever e ninguém se preparou plenamente. Então, as soluções estão surgindo. E para as pessoas físicas, essas situações são muito fortes. Todos têm que seguir a sua vida, mas isso está um pouco complicado porque envolve problemas de relações de direito do consumidor, de relações de plano médico, relações de locação, relação com os bancos, enfim. Isso é extremamente complexo para as pessoas físicas. Então, doutora Rosi Molitor, muito obrigado por colaborar nesse programa que, na verdade, é seu, e procurar esclarecer aos nossos espectadores esses reflexos, pelo menos por enquanto, que nós já temos de legislação, quais são as soluções para esses graves problemas que as pessoas físicas estão sofrendo. Boa noite, doutora. Boa noite. O programa é nosso. E é um prazer muito grande ser entrevistada por o nosso grande advogado, grande entrevistador e, na verdade, é um apresentador de escopo, porque tenho orgulho muito grande em fazer parte desse programa com Vossa Excelência. Muito obrigado. E saudar o pessoal de casa, nosso público, temos um público fiel, que está sempre nos acompanhando, e dizer que o momento realmente é difícil, estudamos, cada dia vem uma coisa nova e vamos tentar sim aí abranger o assunto em pauta aí de uma forma mais clara, mais leve. Doutora, a principal questão que todo mundo está se debatendo é o seguinte: a vida continua, mas a vida parou. Porque há a questão do distanciamento social, a questão do isolamento social, a possibilidade de um lockdown, só que as contas continuam a vencer, os contratos continuam tendo vigência. Uma das questões que as pessoas estão dizendo, mas eu vou ter que pagar conta de água, conta de luz, IPTU, como é que fica esse dia a dia, doutora Rosi? Os serviços essenciais, é claro, eu vou dizer que temos que pagar, temos, a questão é, se eu não pagar, poderá ocorrer o corte da minha energia elétrica, da minha água, da minha luz, desses serviços essenciais, até telefone. O decreto diz que sim, que esses serviços são essenciais, o nosso Código de Defesa do Consumidor também, e o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele também é expresso em seu artigo 22, que os serviços de natureza essenciais, eles têm que ser prestados de forma contínua, ou seja, se acontecer o corte, sobretudo nessa época de pandemia, quando a pessoa tem que ficar em casa para trabalhar, onde a água, onde a luz são serviços que
a nossa saúde depende desse serviço, então, sobretudo neste período, não deve haver o corte, sob pena da agência que fizer o corte ter que pagar por dano moral. Okay, então, assim, a jurisprudência, anteriormente à pandemia, anteriormente a tudo isso, e atualmente não sabemos qual é o posicionamento da jurisprudência, porque não deu tempo ainda, ela era bem dividida, né? Mas podemos ressaltar que, principalmente nesse período de pandemia, não pode haver o corte. Pode sim fazer as cobranças de outras formas, né? Por exemplo, negativar o nome, pode fazer a cobrança, mas o corte não, é serviço essencial, portanto deve ser mantido. Quer dizer, todos devem pagar essas contas, entretanto, se não conseguir, pela circunstância grave que a família eventualmente esteja passando, não pagar, não vai correr o risco de ter esses serviços cortados, pelo menos enquanto durar esse estado de calamidade. Exato. Não tem nenhuma resolução, não vai ser cortado, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê isso, não pode cortar porque é serviço essencial. E se a pessoa judicializar, se tiver o corte, a pessoa judicializar essa questão, pode, inclusive, né, ser indenizado por algum dano que venha a sofrer pelo corte. Perfeito. E, doutora, quando nós anunciamos o tema deste programa, eu recebi algumas pessoas muito preocupadas com a questão dos planos de saúde, né? Dois aspectos. Um deles é a questão do pagamento, né? E a outra questão é, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro-saúde, chego no hospital, ele está lotado, não tem condições de me atender porque é uma situação excepcional. Enfim, como é que fica isso? Ele vai para um outro hospital que não seja da rede, ele vai ser atendido? Como é que fica isso? Tem alguma modificação, alguma solução para isso? Da mesma forma que o serviço essencial, se você chegar sem o aviso, né, do seu plano de saúde, que você de repente não pagou e ele foi cortado, e você se dirige a um hospital, ele pode sofrer também um dano, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele também estabelece que deve haver a comunicação do corte no 50º dia, deve haver o aviso, né, de que que houve um atraso de 60 dias, isso contado no período de 1 ano. Então, antes dele providenciar esse corte, vamos dizer assim, do plano de saúde, ele tem que fazer uma comunicação expressa. Se não houver essa comunicação expressa, a pessoa, o titular, ele pode entrar em contato, né, com a agência reguladora, informando, e aí pode, inclusive, fazer o pagamento, né, posteriormente aos 60 dias e reaver o plano. Entendo, quer dizer, há um caminho que pode ser perseguido. Agora, doutora Rose, dentro dos vários... Mas, deixa eu só para esclarecer, a Agência Nacional de Saúde, ela, nesse período de pandemia, ela tentou um acordo com os planos para que não houvesse, né, a suspensão, a interrupção do serviço do plano de saúde. Propuseram um acordo, né, para que eles entrassem, eles aceitassem esse não corte, fossem sensíveis a esse período, mas apenas 9 pequenos planos de saúde é que aderiram. Os demais vão providenciar, sim, a retirada do plano. É um assunto ainda bastante delicado. Esse rol de assuntos, né, que as pessoas foram enviando perguntas para que fizéssemos a senhora, tem algo que nós vamos falar depois do intervalo, mas que é a questão das escolas, né? Essa é uma briga. Então nós vamos falar, né, quem está nos assistindo agora, com certeza tem esse problema ou conhece alguém da família que tem esse problema. Mas então, antes da gente falar disso, a gente vai falar daqui a pouquinho, esse problema do relacionamento das escolas, as escolas particulares, se tem que reduzir ou não a mensalidade, gostaria de ver com a senhora a questão dos aluguéis. Não é? Isso foi abordado há 15 dias atrás, sobre as pessoas jurídicas, né? E das pessoas físicas, doutora Rosi, como é que fica esse relacionamento dos contratos de locação? As pessoas têm que viver. Acho que mais essencial que o teto, bom, tudo é essencial, mas o teto é algo
primordial, né, para a pessoa poder viver. Mas os contratos de locação também têm lá suas exigências, muitas vezes garantias, fiador e tal. Como é que fica isso nesse período? Olha, tem que pagar, obviamente. Agora, uma questão que a gente tem que pôr em pauta é a seguinte: o nosso Código Civil, nós temos uma legislação que permite a revisão de valores, a solução dos contratos em virtude por exemplo, da pandemia, vamos colocar assim. Então, assim, com base nesse momento difícil que vivemos, o nosso Código Civil, a nossa legislação, ela prevê possibilidade, sim, de negociação. A gente sabe que tramita aí vários projetos, né, inclusive da proibição de ação de despejo, né? Então, que ainda não tem ainda a resolução desses projetos, mas o advogado, a pessoa, ela pode aplicar o Código Civil e a outra legislação que permite, além da possibilidade de revisão das cláusulas, porque o momento, hoje ele é diferente do momento em que você contratou, em que você fez o contrato de locação. Então, com base nisso, pode-se estudar uma possibilidade de redução do valor ou até mesmo de uma suspensão. E a gente está vendo na Justiça já várias ações em que não foi permitido, né, o despejo. Então, não só nesse assunto, mas até nos outros que nós já tratamos, sempre é importante você conversar, tentar um acordo, porque judicializar, muitas vezes, além da demora, claro, né, você pode ter uma surpresa que pode ser que não te agrade e não agrade a parte contrária. Então, a negociação, o acordo é sempre o melhor caminho. Esse contato direto pode resolver, evitar que o Poder Judiciário seja sobrecarregado por essas ações. Além do que também tem um outro lado, muitas vezes, né? Essa foi uma conversa que essa é uma conversa que a gente sempre tem. Quem está recebendo o valor do aluguel nem sempre é uma parte tão mais forte assim. Muitas vezes depende desse rendimento de aluguel para viver. Muitas vezes, né, tem uma vida inteira que se organizou para ter lá um imóvel, 2 imóveis e tal, e desse aluguel ter a sua sobrevivência. É uma situação sempre muito complicada. Nesse momento, eu acho que o bom senso é aquele que deve prevalecer nessas relações. Mas hoje eu estou fazendo aqui uma crueldade com a doutora Rose Molitor. Eu estou aqui colocando uma pergunta em cima da outra, ela nem consegue respirar. E vai piorar para o lado dela depois do intervalo, que nós vamos conversar um pouquinho sobre 2 aspectos. Nós vamos falar sobre as mensalidades escolares e nós vamos falar daquele amigo de todo mundo, os bancos. Como é que fica esse relacionamento com os bancos? Daqui a pouquinho a gente volta com essas questões importantíssimas. Até mais. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Direito em Foco, um programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com a doutora Rose Molitor sobre os reflexos da pandemia para as pessoas físicas. No primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho sobre os reflexos dessa pandemia nas relações de consumo, nos planos médicos e na questão dos aluguéis. E nesse segundo bloco, nós vamos começar a conversar no assunto que nós prometemos lá no primeiro bloco, que é a questão das mensalidades escolares. As escolas nem estavam preparadas para essa situação, aliás, como ninguém estava preparado para essa situação, e temos visto aí professores virando youtubers, né? Pais desesperados em casa porque tem que dar um apoio que normalmente para as crianças, um apoio que nem estavam preparados também, tem seus outros afazeres, enfim, virou uma grande confusão isso tudo, e os pais dizendo, olha, se os nossos filhos não estão indo nas escolas, eu quero um desconto, porque vocês estão tendo menos despesa, etc. E tal. E as escolas estão respondendo, olha, nós não podemos dar desconto, porque aumentou aqui a nossa estrutura, temos que fazer questão de internet, nós não estávamos programados para isso, e o material didático também funciona diferente, tivemos que reprogramar, e o prédio está lá, o aluguel está lá,
o IPTU está lá e tal. E nesse confronto aqui, as relações precisam ser decididas. Doutora Rosi Molitor, no meio dessa confusão, que não é culpa dos pais, que não é culpa da escola, como é que a gente soluciona do ponto de vista jurídico? Então, o PROCON, ele baixou algumas diretrizes, né, para que as escolas de ensino infantil, até ensino médio, seguissem. Essas diretrizes, elas vão desde o estabelecimento de algum desconto oferecido pela própria instituição, como que seja batido, por exemplo, atividade física que a criança não está fazendo, almoço. Algumas crianças, né, utilizam a refeição. E aí foram estabelecidas essas diretrizes. Porém, já temos aí notícias de que nem todos, aliás, praticamente nenhum estão seguindo. Não sei se o senhor chegou a ver no noticiário, uma escola muito grande, aí parece que a mensalidade é de R$10 mil, em que os pais solicitaram essa negociação. A resposta, que consta na mídia, pelo menos, é de que se não consegue pagar, que retire o filho. Nossa, que insensibilidade também nesse momento, né? Insensibilidade muito grande, né? Aí você vai ponderar, será que vale a pena mesmo manter o filho numa escola que tem essa visão, que não é sensível? Esse conceito de mundo, né? Que não é sensível para entender esse momento. Se todos estamos, né? Se os nossos empregados, se nós estamos dando para que ele não fique, né, sem receber, sem o seu trabalho, antecipando o pagamento para que eles não sofram na pele. Então, com relação à escola, justamente ali que é onde você está formando o ser, né? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Mas, doutora Rosi Molitor, deixa eu só entender, já existe alguma determinação que obrigue as escolas a concederem desconto, ou essa é uma recomendação por enquanto? Como é isso? Então, o PROCON, nessa determinação, ele se fundamentou no artigo 6º, né, onde que fala justamente da mudança, né, da época da contratação e o que está acontecendo ainda hoje, né? E se você não está utilizando todo o serviço para que foi contratado, obviamente merece um desconto, um abatimento. Mas não é obrigatório, não tem um limite por enquanto? Não tem. Tanto que nessas novas diretrizes falam que a instituição pode estabelecer o valor. E aí a gente vai cair naquela coisa novamente. E aí, vamos judicializar? Vale a pena? Né? Nessa escola aí dos 10 mil, acho que vale. Não. Né? Porque se não teve a conversa ali com o pai, normalmente colocamos a criança ainda de bebê, vai até a faculdade, né? No final terminou, só sai para ir para a faculdade, né? E acho que essa é a intenção de todos os pais, de manter, né, o ensino. E se a escola não for sensível nesse sentido... Fica difícil para a sociedade, né, poder conviver com tanta dificuldade social, relacionamento, não pode visitar, fica em casa, use máscara, transporte coletivo, exato, rodízio que vai, rodízio que vem. Exato. E aí também a questão da escola, que não tem uma definição prática, né? E agora, doutora Rosi, os bancos, né, eu acho que um dos maiores endividamentos aí das pessoas físicas está nesse ponto, né? Eu acho que mais do que os outros tipos de contrato, o banco, pelo menos nos critérios que são colocados aí pela FEBRABAN, pelo Banco Central, o brasileiro está um pouco endividado. E essas dívidas diretamente são com os bancos, e esses contratos muitas vezes têm garantias e tudo mais, parcelas, prestações. Nesse momento de pandemia, como é que isso afetou as pessoas físicas? Olha, tem uma questão boa. Vamos começar pela melhor parte. A Caixa Econômica Federal, nos contratos de financiamento do imóvel, eles deram um período de 4 meses, né? Era 3 inicialmente, e agora 4 meses de suspensão, né? Então, você só vai pagar daqui, né, 4 meses. Então, mas assim, atenção, para aqueles que solicitarem. Né? Então, solicitou, comprovou que teve algum problema, que foi afetado de alguma forma,
Já é deferido esses 4 meses aí de suspensão. Quanto aos demais bancos, conforme conversávamos antes, parece-me que na mídia tudo é bonito, né? Estamos aqui para fazer o melhor nesse momento de dificuldade, mas na prática a gente não está vendo a mesma coisa. Quando chega ali no gerente, Exato. ali, cadê o desconto ou cadê a prorrogação? Não está lá, né? Normalmente o que eles pedem é que seja realmente a dívida, o problema seja ocasionado ali nesse período, né, do dia 19 de fevereiro, né, do período da quarentena, do período aí da pandemia. E aí, se você já tinha algum outro problema antes, eles já utilizam como desculpa de que, não, esse problema não é de hoje, né, já vem aí a essa negativa. Algumas ações de bancos, né, ações na bolsa de bancos, até oscilaram aí por conta dessa situação de muita gente bater na porta do banco pedindo ou desconto ou pedindo prorrogação, e os bancos também vão diminuir o seu pequeno lucro. Nossa! É a segunda vez que eu uso de ironia. É raro eu dentro do programa, né, usar de ironia, chamando os bancos de amigos e dizendo de que os lucros são pequenos, mas quem tem relacionamento com os bancos sabe que dá vontade até de falar algumas outras coisas pela desproporção de força, pelo menos daqueles 6, 7 grandes bancos do Brasil, diante do consumidor, e acabam controlando a economia de um país inteiro, né, doutora? É verdade, os bancos são os maiores problemas. Aliás, poderíamos aproveitar que eles lucram tanto para, de alguma forma, contribuir, né? Contribuir de uma forma efetiva. Efetiva, né? Não só na promessa de que vamos fazer o melhor. Aliás, a gente vê cada propaganda assim linda e maravilhosa, né? Mas quando chega na agência lá, não está. É verdade. Agora, aqueles que, por exemplo, venham a sofrer com um contrato bancário, essas alegações, essas informações que a senhora mencionou, do Código Civil, como algumas desculpas, não vou dizer desculpas, alguma justificativa para o não cumprimento. Como é que fica com o relacionamento com os bancos? Seria o mesmo do consumidor normal? O consumidor bancário tem os mesmos direitos do consumidor? Os mesmos direitos, é consumidor, né? Então se aplica da mesma forma. E a gente não vê outra saída, né? Quando tiver a negativa, vai ter que judicializar, não tem jeito. Primeira tentativa. Porque com os bancos, a sua recomendação, que aliás é extremamente equilibrada, né? Procurar o locador nas locações, procurar a escola na questão do ensino, enfim. Quando chega no banco, parece que fica uma coisa meio impossível de você conversar e tentar um acordo. Vamos falar um pouquinho da nossa área. Por exemplo, os alvarás que seriam emitidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Precisou-se de uma ação efetiva da OAB para que fosse disponibilizado de maneira rápida. Que o elementar fosse feito, né? O óbvio fosse feito. O óbvio, né? Então, assim, precisou a OAB interferir e solicitar isso? Não precisava, né? É verdade. A iniciativa seria... O valor já depositado. Bastava simplesmente a disponibilização do valor. Exatamente. Doutora Rose Molitor, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, que é extremamente curto, a nossa reclamação rápido, há quase 2 anos, né, doutora? Muito rápido. Mas nós temos essa pandemia que, né, nos tomou de surpresa a todos e afetou aqui os relacionamentos entre particulares. A sua impressão final aqui, lamentavelmente, como eu disse, o programa está acabando, a sua impressão sobre esse relacionamento com as pessoas físicas. A senhora acha que a nossa legislação é suficiente, essa legislação que está em andamento nas casas legislativas, né, principalmente em Brasília, tanto na Câmara como no Senado, a senhora acha que é suficiente para a gente enfrentar juridicamente bem essa situação? Qual é a sua sensação nesse momento para esse reflexo das pessoas físicas? Olha, doutor Ariovaldo, problemas a gente já estávamos enfrentando desde antes da pandemia. A situação agora
né? Ficou bem pior. E a legislação, ela fala assim, em revisão desses contratos, em alteração de uma série de preceitos em decorrência dessa força maior, né? Então, eu entendo até que a legislação que já existem, elas são perfeitamente aplicáveis ao caso. Não precisamos sequer aguardar aí essas aprovações dessas, né, supostas legislações que estão aí querendo surgir. Temos uma centena aí em tramitação. Podemos, e aí podemos utilizar já, né, sim, se não houver o negócio, se não houver o acordo, que é sempre o mais indicado, o mais rápido e o mais barato, né, mas se não for possível, contrate um advogado, que o advogado vai resolver a questão com base nessa legislação já existente. E se vier alguma que venha a somar, a contribuir, será muito bem-vinda, né? Exatamente. E nesse momento, é o que a senhora falou muito bem, eu acho que a grande obra aqui desse programa, a grande pedra que vai distinguir tudo para frente é o seguinte, é o bom senso e a tentativa de acordar, porque com a outra parte, porque de um lado tem muitas vezes um cliente, um consumidor que está passando por sérias dificuldades, do outro lado também tem um comerciante, um industrial que também pode estar com dificuldade, tendo que demitir e tudo mais. E hoje a tentativa da sociedade em se compor, eu acho que é a melhor solução. Então, muitíssimo obrigado pela sua aula, pelas suas sugestões, eu acho que são extremamente ponderadas e é a maneira da gente passar por essa fase. E eu informo a todas as pessoas que costumam assistir o nosso programa, Direito em Foco, que a doutora Rosi e eu estávamos conversando, estamos planejando fazer uma série de programas sobre assuntos específicos justamente para as soluções nesse momento, soluções jurídicas nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, doutora Rosi Molitor, vamos trabalhar muito nas próximas semanas e muitíssimo obrigado por ter vindo ao programa, dessa vez como entrevistada. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutora Evalda. Então, o programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário, e até lá.